Tarde. Nós queremos fazer uma meditação da palavra de Deus, mas falar de um tema bem polêmico, porque envolve os desejos humanos, as coisas humanas e a palavra de Deus, né? Acho que hoje em dia quase todas as coisas, de uma forma ou de outra, acaba tendo uma certa complexidade, né, para se tratar. Nós vivemos num mundo hoje onde tem muito conhecimento e ao mesmo tempo tanta coisa errada, e as pessoas às vezes não querem mais saber de algumas coisas, não querem mais ouvir porque estão cansados, né, de ouvir, falam e nunca fazem o que falam, tantas coisas que acontecem, né? E o nosso tema que eu gostaria de falar com vocês está aqui em Oséias, capítulo 4. Mas envolve algo polêmico. Nós estamos nos aproximando das eleições. E é algo muito difícil, né? Porque muitas pessoas estão aí vivendo o mundo político, e nós, como cidadãos de bem, é claro, nós temos que escolher alguém para representar. Às vezes nem escolhemos, às vezes não queremos escolher, mas as pessoas que são escolhidas estarão governando e nós estaremos sujeitos às leis, porque a palavra de Deus nos diz que toda autoridade é constituída por Deus, e nós precisamos, né, cumprir as nossas obrigações civis. É claro, nunca colocando os desejos humanos acima da palavra de Deus, mas nós temos que cumprir com as nossas obrigações. E aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: que o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. E essa é uma grande verdade. Nesse contexto geral do versículo 6 aqui de Oséias 4, só para a pessoa falar, mas em qual contexto está sendo dito tal? Olha só que interessante. Aí ele continua falando assim, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Aí ele diz assim, porque tu, sacerdote, quem que é o sacerdote? O líder, os líderes ali, rejeitaste o conhecimento, e também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que interessante. Muitas pessoas passam desapercebidas, elas esquecem que esse sacerdócio que Deus está falando aqui não é só referente ao sacerdote que estava lá no templo. É referente também ao pai, ao chefe de família. Porque Deus nos constituiu como sacerdotes do nosso lar. Nós somos sacerdotes. Deus escolheu o seu povo para ser sacerdote. Cada chefe de família tem que ser um líder dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ele é um sacerdote. E por isso que fala aqui no final, ó, os seus filhos, eu esquecerei dos seus filhos porque você esqueceu da lei do Senhor teu Deus. Lembra assim, ó, nós estamos no livro de Oséias. Irmão, o que tem o livro de Oséias com a política, né? Conhecimento. Falta de conhecimento. Quando Deus, ele constituiu um rei ali você vai ver isso lá em 1 Samuel, é constituído rei para reinar. Talvez amanhã eu quero até ler esse versículo lá de Samuel, lá em 1 Samuel, que Samuel constitui um rei. Ele coloca ali as ordens, as regras, tudo certinho para o povo seguir. E ali o povo acaba rejeitando a Deus, porque se Deus for o nosso líder, nosso rei, né, como era o líder de Israel, Israel não teria necessidade de estar trabalhando e servindo um governo civil, estaria servindo diretamente a Deus, né? Mas isso não aconteceu. Mas nós estamos aqui no livro de Oséias, e olha o que Oséias diz no capítulo 8 aqui do seu livro. Eu quero abrir aqui, versículo 4. Olha só que coisa interessante. Eles, no caso, o povo, os nossos líderes, estabeleceram reis, mas não da minha parte. Isso acontece hoje. Nós escolhemos reis, líderes para as nossas nações, para a nossa comunidade, mas não da parte de Deus. Porque muitas vezes nós escolhemos pessoas, inclusive, que criam projetos e que batalham contra a palavra de Deus, contra as escrituras, contra o próprio Deus. Aí ele diz assim ainda, ó, constituíram príncipes, mas eu não soube. Ou seja, a gente escolhe governantes não segundo a vontade de Deus, segundo os nossos interesses, segundo os interesses do mundo. E aí que está o problema, né? É claro que
eu entendo assim, por exemplo, a religião não se deve misturar com política. Não deve. Nós temos uma missão exclusiva, que é pregar o evangelho, que é fazer as coisas. Porém, nós estamos no mundo. E o mundo é regido. Então, nós fazemos parte aqui do mundo e nós, principalmente no Brasil, nós temos que escolher os líderes. E não se envolver não significa que você não tem que escolher os líderes que vão governar. Né? Nós temos que escolher os líderes. É um dever constitucional, inclusive, da nossa nação. Então, quando nós vamos escolher, nós temos que escolher como? De acordo com a vontade de Deus. Ou seja, primeiramente, temos que consultar a Deus. Temos que orar, temos que ver quem é essa pessoa. Temos que ver se os projetos dessas pessoas estão em conformidade com o bem para o próximo. Se essa pessoa não tem perseguido e atacado a palavra de Deus, atacado o povo de Deus. Então tem tudo isso aí. Inclusive nós tivemos grandes vitórias, né, recentemente aqui no Brasil. Conseguimos aí aprovar leis que garantem a liberdade religiosa para todas as religiões, para todas as pessoas. E isso não seria possível se nós não tivéssemos representantes nossos lá, né, para conseguir isso aí. Então nós precisamos saber escolher bem os nossos líderes, os nossos representantes. E a dica é: verifique se esse líder, se esse representante, se ele teme ao Senhor Deus, se os seus projetos estão em conformidade com a vontade de Deus. Mas acima de tudo, ore para que Deus ilumine a você para escolher corretamente e ilumine a nação, para que a nação também possa escolher corretamente uma pessoa que Deus levantou. Porque nós vemos no passado Deus levantando homens e mulheres para reger o seu povo e também para reger as nações. Como, por exemplo, nós vemos lá Daniel da Babilônia. Deus levanta ele ali para que ele possa ajudar no governo, na pregação do evangelho dentro daquela nação, para o povo de Deus, para o bem do povo de Deus. Você vê José no Egito, né, que Deus ali estabelece ele como governador ali, e para a bênção não só do povo do Egito, mas de todo o mundo, daquela grande seca que iria acontecer. E isso tem acontecido ao longo da história. Você vê, por exemplo, também no livro de Esdras, Neemias, que eles trabalhavam ali diante do rei, e por eles serem pessoas de Deus, escolhidas de Deus, tementes a Deus, Deus, através da vida deles, abençoou a nação, abençoou aquele povo, restabeleceu o templo, reconstruiu e ainda teve as bênçãos do Senhor. Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão, mas nós não podemos ser ignorantes, porque o Deus, ele dá o conhecimento, ele revela todas as coisas, ele nos deu a sua palavra, ele nos deu uma porção dobrada do teu Espírito. Muitas pessoas hoje não sabem o que é essa porção dobrada do Espírito que Deus dá. É a palavra de Deus. Ele deu a palavra, a Bíblia, as Escrituras, e ele deu uma porção dobrada, que é através dos seus servos, os profetas, nos últimos dias, através de Joel. Ele disse que falaria com o seu povo, e ele tem falado com o seu povo, dando conhecimento ao seu povo. Mas nós temos que tomar cuidado para não errarmos, tá? Para não cairmos no erro e no engano, para não continuarmos escolhendo líderes que não são de acordo com a vontade de Deus. E é uma missão difícil, né? Porque, primeiro, o ser humano, ele é corruptível, né? Até dentro da igreja, às vezes, você encontra um líder que ele pode se apostatar por algum interesse pessoal. Você vai ver que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da nossa igreja adventista. A igreja foi fundada através de uma profecia, e aí houve divisões dentro da igreja, porque alguns líderes, algumas pessoas queriam seguir os seus próprios interesses, não o interesse de Deus, e acabou tendo a divisão. Às vezes nós podemos escolher um líder, e esse líder depois se apostatar, mudar o caminho. Então, o que nós precisamos fazer? Focar na missão que Deus nos concedeu, nos confiou, de pregar o evangelho, orar por essas autoridades, como é orientado por Deus, para que a gente ore por eles, para que nós possamos auxiliá-los também, né, com o conhecimento da palavra, da verdade, dando para eles uma direção, vamos fazer assim, chamando de certa forma a atenção desse líder que é o nosso líder. Por exemplo, nós temos um vereador, nós temos um prefeito que foi constituído. Se você tem conhecimento, se você tem oportunidade de falar, fale para ele, apresente projetos que vá de acordo com a vontade de Deus. Traga essa pessoa para Deus, ore por essa pessoa, exorte essa pessoa para que ela possa fazer o melhor em prol
do povo, em prol da comunidade, tá bom? Acima de tudo, então, primeira coisa que devemos fazer, orar, examinar, verificar, para ver quem está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, quem teme a Deus. Esse é o dever de todo homem, temer a Deus e dar-lhe glória. Esse é o dever de todo homem, tá bom? Então vamos orar para que nessas eleições ocorra tudo bem, para que nós possamos escolher pessoas honestas, pessoas, e acima de tudo, que essas pessoas que forem escolhidas, que elas trabalhem, que nós estejamos ali de alguma forma cumprindo a nossa missão de chamar essas pessoas para voltar para o caminho do Senhor, para voltar para as Escrituras, para amar as pessoas de todo o coração, com toda a tua alma e com todo o entendimento, tá? Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine. Eu sei que talvez você já tenha o seu posicionamento, a sua visão, mas que nós estejamos unidos através da palavra de Deus, através da verdade, procurando sempre fazer o bem e fazer o melhor. Escolha sempre o melhor. Eu sempre evito escolher pessoas que vão só beneficiar uma classe. Eu procuro pessoas que vai beneficiar o povo, a população no geral, porque assim nós que somos trabalhadores também vamos ser abençoados e vamos continuar abençoando outras pessoas. Que Deus te ilumine e que Deus te guarde no nome santo daquele que vive e que reina eternamente. Amém.